Brigas nos bastidores de The Walking Dead, a decisão de matar personagens que não eram pra ter morrido na série, a decisão de mudar roteiros de forma muito intensa, gravações de cenas aleatórias sem ter roteiro e muito mais coisas. Sim, isso é um pouco do que foi a passagem conturbada de Glenn Mazzara, um dos showrunners de The Walking Dead. Era o showrunner que tava certo nessa história? Era a AMC que tava certa? Nesse vídeo eu vou contar um pouquinho disso, todos os detalhes. Se você quer saber sobre essa loucura, cola aqui e vambora. Fala, povo bonito que assiste esse canal lindo chamado A Gente Faz Agora, tudo bom com você que tá assistindo? Então eu tô muito bem, espero que você também esteja, né? Eu sou o João Victor, pra você que não conhece, e hoje eu tô de volta pra trazer pra vocês mais um vídeo sobre The Walking Dead, e agora pra gente voltar de novo no passado da série, mas agora nos bastidores do passado da série, que é um vídeo que vocês pediram demais, eu tinha sugerido ele esses dias, sobre uma das polêmicas muito loucas da época da terceira temporada de The Walking Dead, que tem coisa aqui que muita gente não sabia, meu querido. Pois é, e eu quero avisar, já tá chegando a série do Daryl, não deixe de se inscrever aí no canal e compartilhar com os amigos também, que assim que a gente chegar em 400 mil inscritos, vai ter sorteio de camiseta autografada por ator de The Walking Dead aqui no canal. E é o seguinte, meu querido, vamos começar porque a polêmica é grande. Tá aqui, né, dois rostos bem mais conhecidos, Norman Reedus, ator do Daryl, Steven Yeun, que é o ator que fez o Glenn, pois é, mais jovens, né, na época da terceira temporada, e aqui Glenn Mazzara. Ele foi o showrunner da terceira temporada de The Walking Dead, o cara que comanda, o cara que decide como é que a história vai andar, que participa das principais decisões de roteiro também, mas que foi uma das pessoas que mais mudaram o destino de The Walking Dead, uma época muito conturbada. Pra começar tudo isso, contar essa história e explicar certinho, eu quero começar por esse cara aqui, Frank Darabont, né, que era o showrunner original de The Walking Dead, um dos criadores da série, inclusive, ele que comandou a primeira temporada, e depois de grandes polêmicas, que eu já fiz um vídeo aqui contando no canal o que aconteceu, ele pediu demissão, principalmente pelo ponto de orçamento. A primeira temporada deu muito certo e o orçamento deles era muito baixo para a segunda temporada. Pelo que é revelado, a AMC não queria liberar dinheiro para colocar na segunda temporada, fora outras coisas que fizeram o cara sair. E a partir da saída dele, ainda na segunda temporada, tivemos a substituição desse showrunner por Glenn Mazzara. Esse cara que, assim, o grande impacto dele na série foi na terceira, que ali que foi a loucura. O que acontece, né? Primeiro eu preciso destacar que as informações que eu tô trazendo nesse vídeo aqui, todas as falas e as histórias que foram contadas foram trazidas em sua maioria esmagadora pelos DVDs de bastidores de The Walking Dead, os DVDs da série, que aí tinha a parte lá de making off e tudo mais, que tem depoimentos dos atores e diversas coisas, mas também tem algumas outras coisas que foram trazidas por entrevistas mesmo, a jornais e revistas que os atores deram na época. E aí vem, né, The Walking Dead vinha de uma segunda temporada muito boa, uma segunda temporada que literalmente fez milagre, porque a primeira temporada deu muito certo, e mesmo com o orçamento baixíssimo que eles tiveram na segunda, continuaram e fizeram uma das melhores temporadas da série, que se passa praticamente em só um local, que é a fazenda, mas com algumas desorganizações na produção e bastidores. E esses pontos fizeram com que, quando terminou a segunda temporada, o planejamento para a terceira estava extremamente pequeno. A terceira temporada que é da prisão, né? Chegando ao ponto de quando estava próximo das gravações, eles tinham a ideia de cenário, montaram um cenário todo do zero. A prisão de The Walking Dead, pra quem não sabe, foi um cenário incrível que construíram lá nos estúdios, os galpões e outras coisas, muito bem simulado. Mas começou as gravações, boa parte dos roteiros não estavam finalizados, o planejamento de como ia seguir a história não tinha, nem sabiam como ia terminar a temporada. Por isso foi tudo muito corrido. E pra gente aprofundar nisso, tem que ir pros planos do showrunner na época, Glenn Mazzara. Primeiro ponto é que na época ele já tinha uma visão e uma ideia de que ia permanecer em The Walking Dead por um tempo, já estava traçando um plano de levar The Walking Dead até a sétima temporada, que na época já era uma ideia de muito. Mas claro, e os planos a curto prazo? O que ia ter na terceira temporada ali? Pois é, dentre as coisas que o showrunner queria fazer era continuar adaptando a obra de Frank Darabont, em boa parte o mais próximo dos quadrinhos possível, e dentre essas proximidades dos quadrinhos teríamos a questão da Andrea, né? Que sim, um dos planos de Glenn Mazzara era que essa personagem, que morreu na terceira temporada de The Walking Dead, foi a maior polêmica de todas, a gente vai chegar lá, mas os planos dele iniciais eram que ela sobrevivesse igual nos quadrinhos, desse um desenvolvimento melhor pra ela, que o público agradasse mais, mantessem ela viva e assim como lá nos quadrinhos ela virasse o par romântico do Rick, lá na época de Alexandria, vivendo ali pelo menos até a oitava temporada. Sim, muita gente acha que esse cara tinha um plano de matar a Andrea, que foi o erro dele, não sei o que, não. Ele não tinha planos de matar a Andrea. Só que aí, eis o ponto. Essa parte não dá pra confirmar 100%, porque foi um rumor, uma conversa que tava ali, mas que faz sentido, porque diz que por conta de Glenn Mazzara querer seguir os planos de Frank Darabont, a AMC começou a barrar ele, porque o Darabont, que foi o showrunner da primeira temporada, não teve uma saída muito amigável.
confiável. Eles já estavam na treta com ele, então tudo que viesse de ideia de seguir os planos dele, a AMC não queria. Então, sabendo que o novo showrunner, o Glenn Mazzara, queria usar os materiais do cara lá, foram lá e podaram, proibiram ele de usar os materiais do Daredevil. E aí vem algumas influências na história, mas também algumas decisões erradas do próprio Glenn Mazzara. Primeiro, voltando na Andrea, que foi um dos pontos mais polêmicos da temporada, tanto a atriz Laurie Holden, que fez a Andrea, quanto o Greg Nicotero, que foi um dos produtores da série do início ao fim, ajudava em tomada de decisões, pois é, os dois foram os que mais protestaram na época contra o desenvolvimento da Andrea, a forma como a Andrea estava sendo escrita. Que assim, com certeza os fãs perceberam, tanto que a galera assistia com muita raiva dela. A maioria esmagadora dos fãs de The Walking Dead não gostava da Andrea, sendo que eram pra construir a personagem de uma forma mais agradável pros fãs, pra que ela continuasse na história. A própria atriz disse em entrevista uma vez que a própria Andrea teria esganado o governador no episódio 4. Ela atacaria ele, eles fariam uma adaptação do que a Michonne fez nos quadrinhos pra Andrea fazendo, que tipo assim, ia ser muito melhor, ia subir muito o nível da personagem pra gente, que ela só ficava aos pés do cara lá. Se ela fizesse isso, ia ser muito louco. Não fizeram. E o que acontece? Nesse ponto, a sala de roteiristas da série tava completamente perdida, sem saber o que fazer. Outro ponto que existe de rumor também não confirmado, isso é muito louco de se imaginar, é que pra terceira temporada da série gravaram cenas sem ter um roteiro, só cenas aleatórias que pensaram lá na hora de uma forma rápida e depois iam ver se decidiriam colocar na edição ou não. Tinha tudo pra eles destruírem totalmente com a série mesmo. E disso a gente tá falando muito de roteiristas, de o que a AMC ia fazendo e tal, mas e o Glenn Mazzara, o showrunner? Qual que eram os planos dele? O primeiro aqui que eu vou contar não era muito agradável pra galera também não. Um dos grandes planos revelados inclusive nos DVDs aí de The Walking Dead era que ao invés do T-Dog ser morto pelos zumbis ali na prisão naquele momento, quem morreria seria a Carol. O cara tava decidido em fazer e tinha comunicado aos atores que a Carol morreria ali. Nos quadrinhos também a Carol morre lá na prisão. Mas aí isso mudou por conta da própria atriz. Melissa McBride foi conversar com Glenn Mazzara e convenceu ele de não matar a personagem. E aí assim, em meio às ideias do showrunner e as ideias dos roteiristas, a gente teve diversas cenas da terceira temporada que foram gravadas, tipo, filmaram mesmo, produziram tudo certinho e tudo mais, e que no final das contas não foram pra série, foram deletadas e depois também não foram disponibilizadas como cenas deletadas. Nem tiveram permissão de colocar nos DVDs ali. Seria, por exemplo, 2 momentos de Daryl e Meg em que eles estariam conversando emocionados sobre a morte da Laurie, que essa realmente aconteceu a morte. Gravaram a cena deles emocionados, mas essa cena não foi ao ar. Mas também a outra cena seria Daryl e Meg conversando emocionados sobre a morte da Carol, que sim, era a morte que ia acontecer. Chegaram a gravar a cena deles emocionados sobre isso, mas também não disponibilizaram depois, porque mudaram de ideia, é isso. E meio a isso tivemos várias outras coisas e histórias, mas eu quero direcionar mesmo pro final da terceira temporada, que é ali que foi a bomba e a loucura mesmo, a bagunça. A segunda metade dessa terceira temporada teve uma série de gravações e regravações, porque simplesmente gravaram uma cena, os roteiristas mudaram a história toda, reescreveram o episódio, tiveram que gravar tudo de novo em diversos episódios. E aí vem as polêmicas de morte de personagens. Temos a questão do Axel, por exemplo, né, que era um daqueles prisioneiros, esse era um cara mais do bem, já contei várias vezes as histórias aqui no canal, e que sim, tava se adaptando para que ele virasse ali um dos membros do grupo. E sim, o Glenn Mazzara decidiu matar ele do nada, simplesmente porque ele queria uma morte impactante no episódio 10. Na época, né, esse foi o primeiro caso em que foi revelado pro elenco em cima da hora, era quase no momento da gravação mesmo, o ator achou que tava tudo de boa, não, você vai morrer totalmente, e inclusive com uma morte super simples, né? Tudo bem que ele não era um personagem tão importante, mas o ator não foi avisado anteriormente. Na época até Andrew Lincoln, o ator do Rick, ficou até que bravo com essa decisão do showrunner e foi tentar conversar com a galera e tal, mas não resolveu nada. O ex-showrunner, quando questionado o motivo que matou o personagem, foi simplesmente que ele escolheu aleatoriamente. E os outros na sequência foi de uma forma muito parecida, só que com um conflito ali com a AMC e os roteiristas. E aí a gente volta na Laurie Holden, a Andrea, como é que foi a polêmica dela em si, que esse aqui foi um dos principais pontos de todos pra estourar tudo. No caso dela, muita gente acha que o principal ponto de decisão foi o showrunner, mas não, foi a própria AMC, como eu disse. Eles não queriam que adaptassem os padrões do Frank Darabont, que é a personagem viva, e sim, ela era muito amiga do próprio Frank Darabont, que tava tretado com a AMC. É, olha as coisas, né? E aí veio mais uma decisão magistral de Glenn Mazzara, né, que obviamente não foi boa, né, é ironia. Pra você que não se lembra, nessa mesma época tínhamos Michael Hooker na série, né, que interpretava Merle Dixon, o irmão do Daryl. Pois é, que era um dos capangas do governador. Sim, tinha
tinham prometido pra ele, tinham passado a informação pra ele, inclusive, que ele sobreviveria até a 4ª temporada, pelo menos. O ator já tava se preparando pra gravar mais uma e tal, sabia que ia morrer um momento, mas era na 4ª temporada. E aí o que aconteceu? Querendo fazer mais uma morte de grande impacto pro final da temporada, pra ficar bem impactante, Glenn Mazzara escolheu aleatoriamente uma pessoa pra matar de novo. Dessa vez, caiu no Merle. O próprio ator, né, já contou em entrevista que ficou sabendo da morte do personagem 1 ou 2 dias antes, sem ter muito tempo pra se preparar também. A dele foi até a mais bem feita dessas outras. Eu não vejo tanto problema em terem tirado o personagem, mas foi a partir dele, da morte do personagem dele, que veio a morte da Andrea, né, feito depois. Os rumores que existem é que mentiram pra atriz, enviaram um roteiro, alguma coisa assim, sobre o final da temporada em que teria Andrea viva, levando alguns sobreviventes de Woodbury pra prisão, para se juntarem ali e tudo mais, sendo que faltando 2 dias pra gravação, informaram a morte da personagem do nada. E aí o que aconteceu foi, Glenn Mazzara já tava com decisões erradas, a AMC com decisões erradas, conflitos entre os dois. O próprio showrunner não ficou feliz com a morte da Andrea, apesar de ter decidido matar o Merle e o outro cara aleatoriamente. O próprio elenco não tava muito feliz com ele, aí você já consegue ver a bagunça muito louca. No final das contas, o que foi revelado é que o showrunner decidiu não seguir mais os quadrinhos, não queria mais. As ideias que vinham pra frente e outras coisas, ele não gostava. Ele continuando na série, ele não iria mais seguir os quadrinhos se continuasse, que gerou a demissão. Alguns falam que foi ele que pediu demissão, que já estavam fazendo uma pressão obrigando ele a pedir demissão, e outros falam que foi a própria AMC que decidiu. No geral, um consenso entre eles levou o cara a sair. Meu querido, caso você não saiba, existem outras polêmicas pra frente nos bastidores de The Walking Dead que muita gente não sabe. Se inscreva aí no canal pra você não perder, que eu ainda vou trazer outras se vocês quiserem de verdade, né? Não esquece também de compartilhar com os amigos, tentar trazer pelo menos 2 pessoas aí ou 3 pra se inscreverem, pra gente chegar nos 400 mil inscritos logo e quem sabe você ganha a camiseta autografada ou uma das outras camisetas que eu também vou estar sorteando. Pois é, curtiu o vídeo? Deixa o like, ajuda muito mesmo na divulgação e no mais é isso aí, logo eu tô de volta com muito mais. Um abraço, fui!